em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Todo mundo aqui teve a oportunidade de escutar a palavra de Deus no domingo? O Evangelho? Não foi todo mundo, não? Então eu vou ler. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiastes 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isto respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Essa parábola dos talentos, que vocês já ouviram inúmeras vezes, né? Dela eu quero comentar 3 pontos para hoje, né? Toda vez que a gente escuta, é para hoje. O patrão é Jesus, com os discípulos, né? Ele distribui os talentos e vem cobrar os frutos dele. Mas aqui tem uma frase, entre tantas coisas para ser discutida, que eu quero começar falando para vocês, que ele fala, aquele que recebeu 1 talento fala assim: assim amedrontado, tive medo. Não existe experiência espiritual cristã sem a consciência de um pai. Quando ele fala que tem medo, nós precisamos de pensar: qual a imagem que eu carrego de Deus? Entre tantas imagens que já foram colocadas para vocês, qual a imagem que você tem dele? É um Deus justiceiro? É um Deus que vai te cobrar tudo? É um Deus da troca? Então, eu paro de fazer isso se o Senhor me der. Não é assim? A gente faz as trocas com Deus, né? A gente faz troca com Ele. É o Deus da recompensa. É essa imagem que você carrega? A gente tem que ter a ousadia diante de um texto desse, de começar a purificar as imagens de Deus que eu carrego. Porque Jesus veio ao mundo para nos revelar que temos um Pai. Um Pai amoroso, cuidadoso, que nos ama incondicionalmente. Jesus veio nos ensinar como é que se vive sendo humano. O que é ser humano? Jesus nos mostrou. Então, quem é o nosso modelo? Ele. É com Ele que a gente aprendeu. Então, se eu não tiver uma experiência de pai,
Eu não vou dar conta da minha caminhada. Olha o que está escrito em carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 está escrito: com efeito não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Isso é para fazer a gente tremer de alegria. Então Jesus veio nos revelar, porque nós, na nossa miséria, na nossa fragilidade, nós nunca ousaríamos chamar Deus de meu Pai, nosso Pai, nunca. Ele que veio colar em nós, Ele que veio atrás de nós, Ele que pegou cada um de nós, carregou no ombro, Ele que nos buscou e não desistiu de nos reencontrar. Cada vez que a gente desistiu dele, sumia, dava um perdido, a gente dava um perdido em Deus, Ele veio nos buscar. Só Ele que pode ter colado em nós. Ele pegou o nosso peso, o peso da nossa miséria, do nosso sofrimento, colou nele para poder nos carregar. Por causa de Jesus nós conseguimos acesso ao Pai. Por causa de Jesus eu posso chamar Deus de Paizinho. Por causa de Jesus Ele nos ensinou que nós temos um Pai. Então, se nós temos um Pai, nós não precisamos ter medo. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter uma relação com um pai, uma relação de medo, posso? Não, isso não é uma relação filial. Era essa a relação que Jesus tinha com o Pai? Não. Jesus viveu em função do Pai dele, ele fazia tudo para agradar o Pai. Nós vivemos dispersos, né? Como a gente não tem essa relação de intimidade com o Pai, a gente não observa como é que Jesus fazia, a gente se esconde de Deus. Quer esconder igual Adão e Eva. A gente se esconde, fala: eu tive medo e me escondi. Não foi assim que Adão falou com ele? Ele falou: onde estás? Ele falou: eu estive, depois que eles cometeram o pecado. Porque o pecado, ele distorce a nossa forma de ver Deus. Distorce. Fala: ele vai te pegar. Ele vai cobrar. Tanto que às vezes as pessoas estão afastadas há tanto tempo de vir à igreja, tanto tempo de fazer uma adoração, há tanto tempo de vir até ele. Fala: mas eu vou lá agora que eu estou precisando, Deus vai me cobrar. Porque a gente acha que o amor de Deus por nós é igual ao nosso amor humano, que a pessoa some, quando ela aparece, a gente fala: agora você veio, né, que você está precisando. Deus não. Quando a gente chega e fala: que saudade eu estava de você, que bom que você veio. É isso. Então nós precisamos descobrir essa filiação. Há uma personagem no livro da Clarice Lispector, de um romance, que tem uma oração singela e linda. É uma menina de joelho ao pé da cama, que reza assim: alivia minha alma, me faça sentir que a tua mão segura a minha mão, me ajuda a me amar, para que eu possa aceitar, compreender o amor de Deus por mim. Olha como é que é simples, e é tudo isso. Porque às vezes a nossa caminhada com Deus, o nosso compreender, é apenas pedir a Ele: me dá a mão, Senhor, e se dá a mão para o Pai, e deixar Ele te levar. É uma coisa absolutamente simples, mas é algo absolutamente de entrega, de abandono, de confiança. Porque você só vai dar a mão a alguém que você vai se sentir amparado para ser levado. Essa relação que Jesus quer resgatar. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de Deus. Está escrito na primeira carta de João: se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Então Deus deu para cada um de nós, o primeiro dom que Ele nos deu foi a vida. E aí Ele nos deu riquezas, para que a gente pudesse viver aqui como filho, assim como Jesus ensinou, e viver a beleza de ser um filho de Deus. E Ele deixou algumas riquezas. Eu queria que vocês me contassem de 5 que Ele deixou. Vocês conseguem lembrar? 5 riquezas que Jesus deixou. Primeira delas é o batismo, porque pelo batismo eu me torno filho de Deus. Depois Ele me deu
Crisma, que eu posso confirmar a minha fé. Eu já estou adolescente, estou maior, eu posso afirmar que eu creio, quero conviver e caminhar com Deus. Depois Ele nos deu a oração. Quando Ele nos ensina a rezar, Pai nosso, Pai nosso, toma conta de nós, olhe por mim agora, me proteja do mal. E é tão interessante que a oração do Pai Nosso, ela é um antídoto da solidão. Eu falo, Pai Nosso. Às vezes, por mais sozinho que você esteja, um momento difícil que você está vivendo, quando você começa a rezar Pai Nosso, você já sabe que não está sozinho. Deus não nos abandona, gente. Mesmo que a gente esteja num momento tão difícil que não perceba, Deus jamais vai nos abandonar. Jamais. Cada um de nós é um filho absolutamente precioso de Deus. E isso vocês têm que guardar. O amor dele, eu repito isso muito para vocês, ele é único, é incondicional e é eterno. É eterno. Deus nos ama, vai nos amar sempre. Eterno. Então a oração é uma riqueza, porque é uma forma que eu tenho de conversar com o meu Pai. Quantas coisas estão angustiado, que eu estou feliz, seja lá que situação aconteça, eu posso ir até Ele e falar, eu vim te contar uma coisa. Eu vim para dividir essa angústia. Eu vim para pedir ao Senhor que alivie meu coração. Eu vim para pedir ao Senhor que alivie o caminho. Está difícil? Eu vim pedir ao Senhor uma luz. Me mostre o que o Senhor enxerga, o que eu não vejo nesse caso. Eu vim falando nesse caso, porque eu sempre estou pedindo ajuda nos casos das crianças. Me mostra o que o Senhor vê. Me ajuda a aliviar. Me mostra se é o caso ou não, se esse é o marido certo, se essa é a mulher certa. Me mostra se eu compro ou não isso. Tudo a gente divide com o Pai, porque Ele sabe de tudo. E Ele nunca vai te dar uma opinião errada. Ele nunca vai te julgar no buraco, ao contrário, Ele vai te tirar dele. Ele nunca vai te ensinar alguma coisa que não vai fazer bem ao seu coração. Nunca. Então a oração para mim é uma das coisas que mais, que é o tônico da alma, né? É o que nos alimenta. Deus nos deu a palavra, porque a palavra de Deus nos alimenta, gente. Nos alimenta. Deus Pai fala para Catarina de Siena no livro Diálogo: Catarina, o meu filho disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus Pai explica para Catarina. Esse livro é um livro doce para a gente ler assim. Ele é pesado, mas ele é denso, mas é um livro lindo, porque é Deus Pai ensinando, e ele é muito delicado para ensinar. Ele é muito didático. Deus Pai é didático para ensinar. E ele fala para Catarina: Catarina, meu filho falou isso porque a alma é incorpórea. Então o pão alimenta o corpo de vocês, mas o que alimenta a alma de vocês é a palavra. É a palavra que é o alimento e a Eucaristia. Então muitas vezes a nossa alma está abatida, eu estou desanimado, eu estou decepcionado, eu estou tudo que eu não quero caminhar, estou entristecido, sem esperança, porque falta o alimento, que é a palavra de Deus. Então Jesus nos deixou a palavra, porque a palavra, já falei com vocês, quando vocês forem escutar a palavra de Deus, vocês chamam o Espírito Santo e falam com Ele: me ajuda a ouvir, para que essa palavra faça vida na minha vida. Essa palavra tem que fortalecer o meu coração, tem que gerar vida, eu tenho que viver essa palavra, para que essa palavra dê frutos, porque senão a Bíblia fica uma coisa do passado. Para ela gerar vida em mim, ela tem que transformar meu coração. Mas quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. Aí você pede a Ele: fala, Senhor, me ajuda a ouvir a palavra de Deus como sendo alimento da minha alma, e que quando eu escutar assim: eis que estou convosco todos os dias, eu tomo posse disso e falo: Ele está comigo, então não preciso ter medo de nada. Quando Ele fala: então os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, você é precioso aos meus olhos, a gente se sente amada, cuidada. Então é isso que a gente tem que tomar posse da palavra de Deus, que nos alimenta. Então a oração é algo que eu preciso praticar, porque como é que eu vou conversar com meu pai? Então fica que esse filho que não conversa com o pai, não vê o pai tem um ano, tem que encontrar com ele todo dia, e de preferência muitas vezes, porque quantas vezes a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer decidir, você vai: vou perguntar para o meu pai, vou perguntar para o meu pai, vou ver o que meu pai acha. Jesus conversava continuamente com o Pai, e até a gente aprender que Deus habita em nós, né, gente, que nós somos templos de Deus,
que, como diz Teresa de Ávila, há um castelo dentro de nós, há uma morada, há um lugar secreto que o Rei habita, onde eu possa conversar com Ele, mesmo que eu esteja no meio da multidão, eu posso voltar para dentro de mim e falar: Pai, o que o Senhor acha? Me ilumina. Nem toda hora eu tenho uma capela na minha frente, mas aqui dentro Ele habita, por mais misterioso que isso seja, mas Deus habita. Por isso que as pessoas em coma não estão em estado vegetativo. Essa é a minha briga. Quando o povo fala, fulano está vegetando, tá não. Existe um mistério que Deus ali habita. Deus habita, eu posso não saber explicar, mas está ali. Toda vida é preciosa para Deus, mesmo que eu não entenda. Fala, mas esse não produz nada, mas é real. Então é preciso pensar nisso. Ele nos deu batismo, a crisma, a oração, a palavra. E mesmo com tudo isso, a gente erra. Até porque Ele nos deu a confissão. Confissão, gente, é o único tribunal, como diz o Padre Pio, que eu entro, assumo, sou culpado e saio inocentado. A gente precisa aprender a não ter medo de ir lá. O demônio é assim, o pecado ele é sedutor no início, ele é doce e amarga no fim. E ele te seduz para pecar, depois te põe medo para confessar. Você fala, eu vou lá contar isso, vou não, vai sim. Quem está ali é Jesus. Tem que ir lá falar as coisas. É assim. Ele é terrível, ele fica vigiando a gente. Fala, vou enrolar esse povo. A gente não pode deixar ser enrolado por ele, não. Né? Então preste atenção nessas coisas, né? Quantas coisas eu já falei de riqueza que Deus deu? Batismo, a crisma, a palavra, a oração, perdão e a maior riqueza que a igreja tem, Eucaristia, que é Jesus vivo. Ali que lindeza, Jesus vivo, que está ali, que a gente pode ir lá falar, Jesus, vim te contar um negócio, só nós podemos falar isso com Ele. E aí Ele sabe, você pode pegar do fim, sabe aquele negócio? Ele sabe. O que o senhor acha? Você não contou nada e Ele sabe tudo. Isso é espetacular, isso é espetacular. Eu não preciso explicar nada com detalhe, porque Ele já sabe. Aliás, Ele falou, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras não, porque o Pai já sabe o que vocês vão falar, antes que vocês abram a boca. É dessa relação que eu estou falando com vocês, porque nós não precisamos ter medo de Deus, mas Ele deu essas coisas todas, para que na sua vida, isso trabalhe em você, e você dê fruto. Esse é o dom, esse é o talento, que pelo fato de você ser filho, pelo fato de você saber rezar, pelo fato de você saber escutar a palavra, pelo fato de você pedir perdão no caminho que a gente erra, volta, e de se alimentar dele, você vai dar frutos no mundo, e vai revelar o amor a Deus e ao irmão. Porque qual é o fruto que nós temos que dar? Qual é o talento que tem que multiplicar na nossa vida? É do amor. É isso que nós temos que aprender, gente. Aprender a amar não é uma brincadeira. Já falei isso mais de uma vez aqui. Amar aquele que te ama é fácil. A dureza é aprender a amar o inimigo. Fazer bem é o que te faz mal. Então, enquanto a gente não aprender isso na caminhada, nós não aprendemos nada do amor. Olha que luta. Não é fácil. Mas como é que eu consigo isso? Sozinha? Não, por quê? O que Jesus falou em João 15? Porque sem mim, nada. Então não adianta eu achar que eu sozinha vou dar conta de falar, agora eu vou melhorar do ponto de vista espiritual. Você não dá um passo. Eu dependo da graça de Deus. Então eu tenho que pedir Ele a graça. Senhor, arranca dentro de mim, ao que vocês comungarem, fala com Ele, arranca aquilo que não condiz com o fato de ser filho do Altíssimo. Tira da minha vida, tira pela raiz, Senhor, aquele comportamento que não vos pertence. Me tira, me cura, me mostra aquilo que está errado, me converte. Eu quero não mais pecar, não quero te magoar, não quero fazer nada errado. Então me ajuda na caminhada, porque o Senhor falou, sem mim nada. Então eu preciso da graça. E como a gente é tão analfabeto espiritual, que a gente não sabe nem pedir, a gente precisa que Deus, que o Espírito Santo reze em nós, que o Espírito Santo revele para nós quem somos e o que nós estamos fazendo de errado, que a gente não enxerga se Deus não mostrar. Então tudo a gente depende de Deus, mas uma coisa depende de nós, eu tenho que querer. Se eu não falar isso para Jesus, Ele é tão doce, mas Ele é tão doce, que Ele vê o erro, mas Ele não vai interferir, se eu não falar com Ele, só toma uma atitude nisso para mim, que eu não estou sendo capaz.
Deus é doce demais, gente, não tem condição uma coisa dessa não. Porque essa questão da liberdade, né? Ele nos respeita. Você está ali no pecado firme, ele fala, eu estou de olho. Para quê? Para te proteger. Estou aqui, te acompanhando. Enquanto você falar com ele, dá licença que eu vou fazer sozinho. Ele fala, sim senhora, estou te acompanhando. Pode ir para lá. Ele fala, não vou não. Vou ficar. Por quê? Porque eu te amo. Então eu vou andar do seu lado. Até a hora que você fala com ele, só me ajuda, ele fala, está esperando essa hora. Te pega. Aí ele te agarra no pescoço e gruda no você e fala, não vou te perder. É encantador o nosso Deus, mas ele anda ali colado, então a gente não precisa ter medo, mas fala com ele, Senhor, com esses dons que o Senhor me deu, que eu nem estou sabendo que eu tenho, me ajuda na minha vida espiritual, a te testemunhar pelo mundo, por onde eu passar, ser luz. Eu não sou luz não, mas me ajuda a abrir a brecha, para que a sua luz ilumine a vida do meu irmão, me ajuda a ter, ser uma seta, pode ser torta, enferrujada, importante, mas que mostra ele, que é o perfeito, não é olhar para mim, é para ele. Isso é uma coisa espetacular, é disso que Deus espera. Bem, esse é um ponto. A segunda coisa, o que foi que Jesus condenou nesse homem? Ele falou, servo mau e preguiçoso. Então o pecado que Jesus aqui condena é o da preguiça. É um dos 7 pecados capitais, né? Existe um livro que se chama Os 7 Pecados Capitais, já mostrei aqui para vocês, que vale a pena vocês lerem, porque inclusive conta as filhas de cada pecado, né, gente? A gente tem que ter conhecimento deles, porque você tem que estar esperto, né? E a preguiça espiritual. Então quando a gente fala em preguiça espiritual, a gente pensa assim, preguiça espiritual é só a imagem que passa na cabeça da gente, aquela pessoa deitada num sofá bem largo, confortável, ligado numa televisão, numa tela grande de preferência, comendo tanto de coisa, que qualquer coisa que você chama, falar, nem vou rezar, fala, vai demorar, mas demora muito. Vou rezar o texto, é quanto tempo? Mas no TikTok morre 9 horas, não viu? É assim. Vão olhar, nem. É assim? É. Mas existe uma outra coisa, né, gente? Porque o demônio, ele te enrola. E se a gente bobear, ele enrola bem. Tem 2 outras formas do pecado da preguiça. Porque uma das filhas da preguiça é o desleixo que a gente tem com as coisas de Deus, com a oração, com a vida espiritual. Já nem falo só do cristão que vem à missa domingo e o resto da semana, de segunda a sábado, é dissociado de Deus. Então no domingo eu venho assistir a missa, pronto, cumpri a obrigação. Sair da igreja, já nada pertence a Deus mais. Deus é só da porta para dentro. Deus não faz parte da minha vida. E isso está 90% dos cristãos atualmente, né? A situação não é boa não. Então não cumpri minha etapa, eu fui à missa. Só isso. E o que Jesus falou? Sei não. Qual foi o evangelho de hoje? Menino, o que foi mesmo? Não consigo lembrar. Lembra a palavra. Porque não está, né? Não está aqui. Então existem 2 outras formas do pecado da preguiça. Um é aquilo que te faz se induzir, assim, que, mas fulano trabalha demais, gente. Trabalha tanto que transpira sangue. Não sobra tempo para rezar, coitado, porque ela transpira muito. Isso é um rolo na sua vida, cuidado. Cuidado. Porque eu já escutei isso demais. Filó, mas você trabalha demais, não precisa rezar não, Deus está vendo. Ele está vendo que eu estou caindo no buraco, se eu não ficar esperta. Isso mesmo. Já escutei isso quantas vezes? Filó, é meia-noite, vai começar a rezar, porque aí eu vou rezar para mim, né? Meu marido fala, mas vai rezar agora? Não, agora tem que acabar a minha parte. Tem que ter uma conversa no particular. Então, agora é a minha parte. Mas você está cansado, Deus viu o seu cansaço, eu sei que Ele viu. Mas quando eu não rezo, quem perde? É claro, você acha que Deus perde o que com isso? Nada, eu que perco. E aí a nossa alma vai, sabe quando você vai, hoje não, estou com preguiça, hoje não, estou cansada, hoje não, tive isso, hoje não, de repente você não resta um ano. Isso é o pecado, que você vai deixando Deus de lado, porque afinal de contas, você é uma pessoa tão importante, tão ocupada, uma agenda pior do que a do Papa, é uma coisa fenomenal, tanta coisa, tanta ocupação, que Deus, não tem espaço. Está vendo como é que a coisa é sutil? É coisa sutil. Como da mesma forma aquela figura que só vive no esporte.
Nada contra o esporte, tem que fazer esporte. Mas aquela figura viciada no esporte, que ela tem que fazer tanto tempo de tudo do esporte, que na verdade, somente aquele desocupado, que não é ocupado com o esporte 24 horas, tem tempo de sentar numa igreja. A vida precisa de uma palavra que se chama equilíbrio. Tem que ter tempo para tudo. E o Senhor do tempo é Jesus. E Jesus fala naquele livro Ensine Ezo: eu sou o Senhor do tempo, e o meu dia tem mais do que 24 horas. Experimenta isso. É espetacular. Viver isso com Ele é simplesmente espetacular. E tudo que vocês fizeram opção por Jesus, se Ele nunca vai tirar nada de vocês, Ele vai acrescentar. É espetacular. Não tem palavras. Porque essa experiência de Deus como Pai, essa experiência ela tem que ser vivida. Não tem jeito de ensinar para vocês, a não ser você pegar na mão dele, deixar ele pegar na sua mão e falar: vamos. Vocês têm que experimentar. Deus, ele tem que ser sentido, vivido, tocado. Jesus veio nos dizer que Deus pode ser saboreado. Provai e vede, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Provai. É para degustar Deus. Essa experiência tem que ser única, você tem que experimentar. Você tem que passar por esse momento de experimentar o que significa eu ter um pai. E poder dizer a ele: pai, me ajuda. Pai, me dá colo. Pai, eu estou com medo. Pai, eu preciso fazer isso. Esse desejo que está no meu coração é seu ou é meu? Se for do Senhor, que se cumpra. Se não for do Senhor, tira de mim. É simples, é uma conversa simples, clara, franca, porque já sabe tudo que eu vou falar. Não precisa nem enrolar. É disso que eu estou falando. Religião é algo para ser vivido. Deus é real, é concreto. Não é uma ilusão que está aqui, não. Essa parábola dos talentos é dita para mim hoje, que nós recebemos milhões de talentos que nós estamos fazendo com a nossa vida. Como é que eu revelo que eu sou cristã? Como é que eu revelo que eu sou filha do Altíssimo, se na minha vida está igual de um pagão, está igual do mundo? Porque nós temos 3 guerras na vida, né, gente? Vocês sabem? A gente briga com o mundo, porque nós somos filhos de Deus, estamos inseridos no mundo, mas não pertencemos aqui. Nós somos estrangeiros. A nossa casa é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não temos que ter cuidado com a sedução do mundo que quer nos enrolar. Mas nós somos filhos de Deus. A gente participa de todo mundo, mas temos os nossos critérios de filhos do Altíssimo. É o mundo. O demônio está de olho em nós, que, como diz São Pedro, ele nos ronda preparando um bote na jugular. Isso é Pedro falando. E a terceira é a carne. Submeter, fazer com que o Espírito submeta a carne, é uma guerra. Por isso que Jesus fala: o reino de Deus virá a vocês com muita luta. É muita guerra. Eu falo com Jesus: Jesus, aqui é muito pó e pouco Espírito. Faça ser muito Espírito e pouco pó. É uma luta, mas à medida que você vai tomando consciência e fala: não, eu estou pegado nessa bobagem, como diz Jesus, essas bagatelas de vocês, ele fala com a Gabriele: pode ir brincando, Gabriele, com esses brinquedinhos de vocês, essas bagatelas, porque isso lá fará qual diferença, Gabriele? Você vai levar o quê? Nada, Senhor. Então cuidado. Pensem nessas coisas, pensem nisso. Pensem que cada vida de cada um de nós tem um propósito. Deus criou cada um com amor infinito, convidou a gente à vida, e cada um de vocês tem um plano, tem um papel único no projeto de salvação. Cada uma aqui tem um projeto único. Aquilo que você não fizer, a hora que o Pai, se chegar lá, vai falar: está vendo isso aqui? Era para você. Eu te dei essa missão. Então eu falo com ele: Jesus, não me deixa passar ao largo da vida verdadeira, mas me põe para fazer aquilo que o Senhor mandou, porque é bom. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem para nós é o melhor. Não me deixe ser seduzido pelo mundo na vã glória, na ilusão do poder, na ilusão de tanta coisa que o mundo coloca, que não leva para lugar nenhum. Tudo cai, tudo passa, tudo acaba. Somente Deus permanece. Então o objetivo de quando eu estou colocando essas coisas para vocês é para despertar vocês, é para deixar vocês atentos, porque, como diz São Tomás de Aquino, o mal, para chegar perto de nós, ele chega sempre revestido do bem, senão ele não chegaria, a gente falaria: bu. E a última coisa que eu quero falar com vocês foi da primeira carta de domingo do Evangelho, da primeira leitura, que foi do livro dos Provérbios, e que fala sobre a mulher.
e fala que quem pode encontrar uma mulher de valor, né? Que ela vale muito mais do que pérolas. Então eu queria que todos os homens aqui me desculpem, me permitam. Eu queria falar com vocês que existe uma coisa que a mulher precisa, é descobrir o talento de ser mulher. Não é brincadeira ser mulher, mas é algo espetacular. Quando Deus viu que o homem estava só, Ele criou para o homem uma mulher. E a mulher, ela é algo inexplicável. A mulher, ela dá conta de controlar tudo de uma forma que todo mundo fica chocado. Uma mulher está fazendo quimioterapia, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, está no salto. A mulher, se entra numa casa, você sabe a casa que tem uma mulher. A mulher é capaz de ser calma quando o marido é bravo, ela é capaz de acalmar os filhos, ela é capaz de pôr os filhos na linha, ela é capaz de ser aquela mãe chata, que eu sinto uma falta absurda, porque quando você olha uma pessoa de muito sucesso, você pode ter certeza que atrás dela teve uma mãe chata, senão ela não teria dado gente. Que a mãe que para salvar um filho, ela mata o mundo, ela é uma leoa quando precisa ser, ela é capaz de sacrifícios extraordinários por causa do amor, ela é capaz de perder o corpo, ela é capaz de mudar inteira pelo amor, ela é capaz de coisas, de passar uma noite em claro e no dia seguinte estar rindo, por causa do amor. A capacidade de doação de uma mulher é algo fenomenal. Desde quando Deus criou a primeira mulher, Eva, a mãe de todos os viventes, até quando Ele criou Maria, que é a mulher perfeita, cheia de graça, que cada um de nós tem uma centelha dela. Então, redescobrir o valor de você como mulher, pedir a Deus que você se descubra, que quando Ele te colocou o dom de ser mulher, é algo maravilhoso. É uma missão não só de gerar, mas a missão da mulher, ela vai muito além. E a mulher tem um papel invisível que ninguém vê dentro de uma casa. A mulher é capaz de coisas que ninguém percebe que ela fez. E ela ainda tem a sabedoria de deixar o marido pensar aquele que foi capaz de pensar em tudo e organizar tudo. Estou falando mentira, estou não? Né? Então, essa capacidade de cuidar, do cuidado que a mulher tem, que ela exerce nessa questão dela, mesmo aquela mulher que não gerou filhos, ela é capaz de gerar filhos de uma outra forma, no cuidado, no amor, no zelo. A capacidade da mulher é algo que só podia ser de Deus. Então eu queria colocar isso para vocês, assim, para que vocês lembrassem disso. Não é muito mais que disputar questões com o homem, não é isso. Esse talento que Deus deu para a mulher é algo sobrenatural. Tanto que a mulher, quando ela gera, isso é provado na ciência, o cérebro da mulher, ele é trabalhado na área da sensibilidade, e por isso a mulher tem uma sensibilidade completamente diferente quando ela vira mãe. E eu nunca vi uma mãe errar. É a única pessoa que quando você nem entrou em casa, você vai abrir a porta da casa, só que você põe a chave, ela fala, o que aconteceu? Eu falo, nem cheguei, mas ela sabe. Mãe é aquela que olha para o filho e fala, tem um trem errado, sei o que é, não, mas tem um negócio esquisito. E dificilmente o pai percebe. Mas a mãe, ninguém engana uma mãe. Por isso que os olhos de uma mãe é os que mais se parecem com os olhos de Deus. Não é capaz de esquecer. Então eu queria lembrar a vocês que Nossa Senhora, mesmo que ela tenha sido imaculada, cheia de graça, a mãe de Deus, teve tudo, foi o sacrário vivo, foi tudo que foi. Ela, antes de tudo isso, quando ela esteve aos pés da cruz, Jesus chamou ela de um nome, qual foi? Mulher. Então, antes de qualquer coisa, ela é mulher. Que Nossa Senhora nos ajude a desenvolver o talento de ser mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé, gente? Pai nosso que estais no céu, santificado